Chegou a hora de fazermos o draft do cavalo manco, o Denver Broncos, que está em grandes apuros. Primeiramente na folha salarial, pagando 85 milhões de dead money, de dinheiro morto para Russell Wilson, um projeto que virou um completo fiasco. Sean Payton resolveu expulsar ele de lá após a sua primeira temporada com ele, que não obteve muito sucesso, e o time vai engolir todo esse dinheiro e o pior, não tem resposta nenhuma, mas nenhuma mesmo na posição de quarterback. E isso vai ser um problemaço pra gente resolver. Parece que aquela passeada que o Russell Wilson prometeu aí com os torcedores do Denver Broncos, né, aquele Broncos Country, let's ride, parece que não deu muito certo. O passeio foi muito mais turbulento do que se esperava e o time decidiu partir de uma vez aí para outra opção. Para imaginar aí quão feio estava a situação, né? Você engoliu 85 milhões de dinheiro garantido, inclusive virou recorde agora, né? Antes esse recorde era do Matt Ryan quando saiu dos Falcons e era metade desse valor basicamente, né? Acho que era cerca de 47 milhões. Então, muita coisa pra gente resolver e o que é pior, o time não tem muitas escolhas, né? A tragédia do Denver Broncos começa assim, né? Se a gente for datar, ela começa depois de 2015, quando o Peyton Manning se aposentou e o time nunca mais resolveu essa posição de quarterback. Mas, num passado mais recente, o primeiro erro foi a troca com o Seattle Seahawks pelo Russell Wilson, envolvendo múltiplas escolhas e jogadores também, inclusive 2 escolhas de primeira rodada, e depois a escolha de adicionar o Sean Payton como seu treinador. O Sean Payton tinha se aposentado, mas ele ainda estava sob contrato com o New Orleans Saints. Então o que aconteceu? O time precisou trocar escolhas no draft para ter o Sean Payton como seu treinador. Isso também não deu muito certo na temporada passada, né? E quem pagou o pato foi o Russell Wilson. Então, agora com o Sean Payton definitivamente segurando todas as rédeas do cavalo, a gente vai ver, literalmente, né? A gente vai ver de fato aí como que será esta equipe. E aqui a gente já vai ter que começar a abrir a primeira exceção, né? A gente estava fazendo essa série sem fazer nenhuma troca. Mas olhando aqui para como está o board e como algumas equipes já estão dando as cartas do que pretendem fazer, a gente precisa fazer uma troca com o Denver Broncos aqui. Eles são absolutamente necessários de fazer uma troca, porque eles precisam adicionar capital de draft, porque eles precisam adicionar muitos e muitos talentos aí para o futuro dessa equipe, inclusive na posição de quarterback. E tem um que tem o fit ideal para esta equipe e a gente vai ver em breve. Então, antes de entrar no draft, vamos dar uma revisada aqui na equipe, né, que traz aí como coordenador ofensivo Joe Lombardi. Vance Joseph teve aí uma ascensão do metade para o final da temporada, né, principalmente depois da semana 5. Passou por aquele vexame de tomar 70 pontos do Miami Dolphins, mas depois começou a administrar uma das melhores defesas da NFL. Eu acredito que essa defesa tem bastante talento, embora tenha algumas opções aí que a gente possa estar endereçando que seriam bastante interessantes. Dependendo aí do talento disponível defensivamente, a gente pode puxar o gatilho, mas precisamos pensar um pouco mais nesse ataque, né? E algumas opções aqui seriam a linha ofensiva, principalmente posição de guard, com exceção do Quinn Miners, center e left guard. Trocaram pelo Mike McGlinchey com o São Francisco, acredito que veio para ficar. É um jogador sólido, ele basicamente saiu de São Francisco porque o time não tinha como pagar ele. Posição de left tackle com Garrett Bowles, é um jogador sólido também. Acredito que não tem necessidade do time estar pensando na sua despedida tão cedo. Posição de wide receiver eu gosto. Tim Patrick só precisa ficar saudável, mas ele é um bom jogador. Marvin Mims se apresentou, pelo menos com o Russell Wilson, com uma ótima ameaça vertical, mas muito pouco volume de jogo. Pode ser que a gente veja uma ascensão disso na próxima temporada, afinal o time decidiu dispensar o Jerry Jeudy, que nunca deu certo ali em Denver. Josh Reynolds entra aí para ser o perfil de um recebedor um pouco mais físico, aquele de jardas médias principalmente, né, de correr rotas médias. Courtland Sutton, o melhor recebedor da equipe. É uma ameaça onde for, mas principalmente na red zone por ser um recebedor grande e físico. Aqui na posição de running back, isso pode ser algo que a gente considere a draftar também. Javonte Williams
desde que se lesionou, não recuperou a sua forma, mas tinha um potencial muito grande. Não sabemos como ele vai voltar nessa temporada, mas acredito que seja uma preocupação da equipe. Afinal, para a reserva tem Samaje Perine e Jaleel McLaughlin, então precisamos adicionar um pouco mais de talento aí, principalmente se o Javonte Williams acabar ficando aí pelo meio do caminho. E a posição de quarterback tem Jarrett Stidham e Ben DiNucci. Nenhum deles tem qualidade de ser titular aqui, então qualquer jogador que a gente draftar já entra para ser titular de imediato. Posição de tight end, Greg Dulcich, outro que precisa ficar saudável também. Foi uma escolha de terceira rodada, entrou no seu draft de 2022 como um dos melhores prospectos da posição de tight end daquele ano. Se eu não me engano, no mesmo ano do Trey McBride, e o Trey McBride tá vingando muito mais. E Adam Trautman, trazido de New Orleans aí, um velho conhecido do Sean Payton. Na posição defensiva aqui, Zach Allen, um excelente jogador do interior de linha defensiva. Trouxeram o DJ Jones também. O time tem boas peças na posição de linebacker, eu gosto bastante. Conseguiram fazer funcionar muito bem, principalmente Jonathan Cooper e Baron Browning apressando o passe, acho que deu bastante certo. O time está bastante confortável aqui com a sua defesa e a secundária. A gente pode pensar de repente num próximo cornerback e de repente um safety também. Então depende muito de quem tiver disponível no draft. Bora lá, então só para vocês verem a situação das escolhas aqui, né? A gente escolhe na 12, depois só na 76 e depois são escolhas que a gente acumulou pelo caminho com as péssimas decisões que essa equipe tomou. Então a gente vai buscar e tentar trocar essa 12 pelo máximo de escolhas aí de segunda e terceira rodada que a gente conseguir. Até porque é muito provável que o nosso quarterback esteja disponível ali no início da segunda rodada e é isso que a gente quer. Senão a gente pega ele logo no finalzinho ali da primeira mesmo. E você já deve imaginar quem é esse quarterback no draft, né? Quem é a cara do Sean Payton? Um quarterback nesse draft que preza por passos completos, que gosta de manter o controle da bola, que não tem o braço mais forte do mundo, mas ainda assim consegue acertar o fundo do campo de vez em quando. É um cara bastante inteligente, que faz boas leituras e costuma tomar boas decisões. E até tem um pouco de atleticismo, né? Um pouco mais do que o seu velho conhecido de Sean Payton, que é o Drew Brees. Vocês conseguem imaginar quem é esse jogador? Conseguem imaginar quem é esse jogador? Jogador que teve 77% de passos completos no college, que teve 45 touchdowns e apenas 3 interceptações, cuidando bastante da bola, tomando algumas decisões corretas. É ele que a gente vai tentar buscar aqui, né? Mas na 12, nem a pau. Bom, fizemos a nossa troca aqui com o Tampa Bay Buccaneers e conseguimos algumas escolhas e descemos para a 26. Embora eu ache que ainda não seria o momento da gente tentar draftar o Bo Nix, na 57, que é a nossa próxima escolha, eu acredito que ele já não vai estar lá disponível. Então a gente vai puxar o gatilho nele aqui e agora mesmo. Então, Bo Nix tem 100% da cara do Sean Payton. Eu acho que se fosse pros Buccaneers saírem com o quarterback, pros Broncos saírem com o quarterback neste draft, será essa escolha. E agora, com um pouco das escolhas que a gente acumulou, a gente pode tentar endereçar o resto dessa equipe. Podemos pensar aqui, lembrando, posição de guard, posição de center. Se o Zach Frazier não está mais disponível aqui, podemos aqui pensar na posição de cornerback. Com certeza aqui a gente já encontra alguns nomes disponíveis. Kyrie Jackson seria uma excelente escolha aqui, ótimo valor. Porém, precisamos endereçar algumas outras necessidades. Jogador de linha defensiva, temos Adisa Isaac e Jonah Ellis. Eu acredito que o Isaac aqui faria bastante sentido, ele consegue jogar tanto no 3-4 quanto no 4-3. Já teve um Sanders, poderia ser uma opção? Poderia. Eu acho que até faria muito sentido o time acabar trazendo aí um tight end para jogar com o Bo Nix. Inclusive um tight end que se dá bem aí como uma ameaça vertical e poderia já entrar contribuindo de imediato, já que eu acho que o time não vai draftar um wide receiver tão cedo. Então a gente pode aqui estar endereçando o Jatavion Sanders com certeza, acredito que não faria nenhum mal. E Christian Haynes sobrou pra gente aqui na 76, ótimo valor, inclusive nem imaginava que ele poderia estar disponível. A gente pode estar draftando um running back um pouco mais tarde, tem alguns nomes aí que eu gosto bastante, eu acho que
Não é só porque a gente não vê jogadores na posição de running back que podem ser draftados na segunda ou na primeira rodada que essa classe não é interessante. Eu acho que só está um pouco mais assentado o real valor da posição agora, né? Mesma coisa que você draftar um nose tackle nos dias 2 e 3, em vez de fazer que nem os Cowboys e draftar o Maz Smith na primeira rodada, né? Então, é mais ou menos essa a abordagem. Christian Haynes, sem dúvida, um dos melhores guards aqui dessa classe de draft. Ele já entra para ser um dos possíveis titulares de imediato. E aqui temos alguns talentos disponíveis, mesmo McCormick também seria uma opção se a gente tivesse puxado o gatilho na posição de cornerback antes. Temos Jarrian Jones aqui disponível e DJ James. Poderiam estar entrando para contribuir na posição de slot, com certeza. Temos algumas opções também que a gente pode endereçar um pouco mais tarde, como o Josh Jones, Josh Newton de TCU, Kalen King, Kalen Carson, Kamal Hayden, também de Tennessee, são jogadores que eu gosto bastante. Então, não necessariamente a gente precisa endereçar isso agora. Olha, safety como opção aí que a gente pode estar draftando, afinal o time perdeu o Justin Simmons, eu acho que essa foi a perda mais dolorosa da equipe aí nessa temporada. Posição de wide receiver, Braden Rice e Jacob Cowan são duas opções aí muito, mas muito interessantes, porém eu gosto desse corpo de recebedores aí como está, não mexeria, então Cameron Kitchens é a nossa escolha aqui. Vamos continuar fortalecendo essa defesa, tentar criar aí um ambiente que dê para receber um calouro. Posição de running back, podemos esperar um pouco mais, né? O Marshawn Lloyd saiu, eu teria puxado o gatilho nele agora se ele tivesse disponível, mas Aldrick Estime, Braylon Allen e Isaac Randall são outros jogadores que eu gosto muito e que a gente pode estar pensando um pouco mais para frente. Cole Bishop está disponível e eu não ligaria de draftar 2 safeties em sequência, afinal eu acho que isso é uma necessidade boa da equipe e o Cole Bishop é aí um dos jogadores que está passando mais abaixo do radar nessa classe de draft. E Aldrick Estime, eu acho que ele tem um contribuinte legal no comitê de running backs, mas não seria aquele cara para puxar as cargas da maneira que eu gostaria. E se o Javonte Williams der certo, ele acaba meio que ficando subutilizado, né? Então, por o melhor jogador disponível, eu escolheria aqui, sem dúvidas, o Cole Bishop. E agora na 125, temos outras opções muito, mas muito empolgantes. Inclusive o Justin Eboigbe e o Mohamed Kamara. Cara, o Mohamed Kamara é um jogador que eu gosto demais, assim, demais mesmo. 14 sacks aí na temporada do college. Segundo em todo o college, seja na primeira ou na segunda divisão, em pressões na temporada passada. Acho que ele tem muito para contribuir. Ele é um pouco abaixo do tamanho ideal aí para a posição de edge, mas ele compensa com velocidade e com força. Ele gosta do contato, ele é um cara muito, mas muito esforçado. Não é à toa que ele foi o segundo, mesmo estando com esses traços físicos abaixo do que a NFL deseja, ele foi segundo em todo o college, juntando 400 times em pressões. Então ele vai ser a nossa escolha aqui, com certeza. E na 136, temos o Kamal Hayden aqui que sobrou pra gente, outro jogador que eu gosto bastante. E quem sabe o Isaac Randall sobre pra gente lá um pouco mais embaixo, né? Não vou me preocupar tanto com a posição de running back, embora deveria, mas eu gosto aqui do Kamal Hayden como opção. É claro que mais pra frente tem outros cornerbacks que pode sobrar pra gente, né? O Josh Newton já acabou sendo selecionado aqui pelos Ravens, sobra o Kalen Carson e o Kalen King. Não gosto da ideia de arriscar a disponibilidade deles lá. E temos duas escolhas muito próximas, então prefiro escolher o Kamal Hayden aqui e o Isaac Randall mais pra frente se ele estiver disponível. Coisa que está, né? E o Kalen King, olha só, não está. Então, running back a gente já resolve aqui. Isaac Randall, seja bem-vindo à equipe. E outro edge rusher aqui, bastante interessante para ele estar trazendo, ou um jogador de interior de linha defensiva, né? Então podemos olhar as nossas opções. Interior, Mason Smith. E como edge temos o Nelson Caesar, que é um ótimo jogador para jogar no sistema como outside linebacker. Um time que gosta bastante de apressar o passe, um time que gosta bastante de mandar blitz. Eu acho que como um jogador com um papel assim de ser apenas um pass rusher, né, de ser um apressador de passe, ele contribuiria bastante. Mas
eu acho que o interior de linha defensiva aqui seria um pouco mais priorizado para esta equipe. Eu vou de Mason Smith. E esse foi o nosso draft com muita, mas muita necessidade de ter feito troca, né? Pra gente poder draftar muitos jogadores. Então olha só aqui, olha a lista de jogadores, né? E as escolhas que a gente acabou conseguindo trocar. Eu não sei a realidade quais são os times que estarão disponíveis. É provável que o Denver Broncos acabe fazendo mais de uma troca, mas o óbvio é, eles precisam trocar e eles precisam draftar um quarterback. E eu acredito que esse quarterback será o Bo Nix. Por isso que a gente teve que fazer isso. Então, selecionamos eles na 26 e aqui algumas outras opções. Já teve um Sanders, entra aí para ser um tarente com potencial de receber passes, uma ameaça vertical, um elemento a mais aí para o Bo Nix. Christian Haynes, um dos melhores guards aqui desse draft. Acredito que a nível de Denver Broncos já entra para ser titular de imediato. Cameron Kitchens, um ótimo jogador, bastante inteligente, não muito atlético, mas para ser free safety e andar um pouco mais livre no fundo do campo, não precisará depender tanto de atleticismo. Cole Bishop consegue compensar com isso, que é um jogador que tem um perfil muito, mas muito similar com o do Jaquan Brisker, do Chicago Bears. E se o torcedor dos Bears gosta do Jaquan Brisker, acredito que qualquer um, inclusive o torcedor dos Broncos, gostaria bastante de ter o Cole Bishop na equipe. Mohamed Kamara, já falei sobre ele, rasguei elogios, é um jogador que qualquer time gostaria de ter ele na sua equipe. Pode ser que ele saia até um pouco antes do que a 4ª rodada. Kamal Hayden, passando abaixo do radar, acredito que por conta da lesão no ombro, um ótimo jogador, consegue mimetizar bastante o movimento dos recebedores, não é muito atlético, mas ele pode jogar um pouco mais recuado, em vez de jogar muito próximo do wide receiver na linha de scrimmage. Isaac Randall, sem dúvida, um dos running backs mais atléticos dessa classe, ele é muito explosivo, muito rápido, ótimo para essa equipe, principalmente para jogar em campo aberto, e ele consegue trazer uma mudança de ritmo em comparação com o Javonte Williams, né? E a gente espera que o Javonte Williams fique saudável. Então aqui acho que seria uma adição muito legal. E o Sean Payton gosta de usar 2 running backs, né? Então a gente poderia ter a versão dele de Alvin Kamara e Mark Ingram, né? Então, e por último, a gente precisa aí dar uma reforçada no interior de linha defensiva, principalmente para contenção do jogo terrestre. Mason Smith entra para suprir essa posição e ele poderia jogar revezando não só com Malcolm Roach ou com TJ Jones. E esse seria o draft que a gente faria pro Denver Broncos. Broncos Country, o que você achou desse draft? O que você espera da sua equipe? Além do óbvio, é claro, né, que o time já está meio que dando as suas cartas do que ele pretende fazer, né? Então, comenta aqui embaixo o que você gostaria que fosse feito, o que você gostaria que não fosse feito, e o que você faria de diferente aqui do que a gente no canal da Blitz fez. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá uma força aí pro conteúdo de futebol americano. Um grande abraço e tchau!